Boa tarde, meu nome é Maria Flor e eu, juntamente com Amanda Brandão, Geraldo Ramos, Isabel Lima e Kessia Fabiani, vamos apresentar nesse seminário o artigo "O hipertireoidismo está associado ao risco de câncer de mama e preditores de risco genético e mamográfico", para as professoras Mônica Serra e Luciana Oliveira, na disciplina de Fisiologia Humana. O roteiro da nossa apresentação vai permear o artigo, background, métodos, resultados e discussão. Então, a pergunta norteadora da nossa apresentação é: mulheres com hipertireoidismo têm risco aumentado por câncer de mama? Então, vamos apresentar os resultados de 2 estudos de coorte sobre esse tema. A primeira coisa que a gente tem que falar é que o câncer mais comum entre mulheres no mundo é o câncer de mama, e também é a principal causa de morte dentro dessa população. O câncer de mama ele vai se apresentar de diferentes formas, com variadas velocidades de disseminação e apresentação. Entre os fatores de risco, a gente tem idade maior que 50 anos, fatores comportamentais e ambientais, história reprodutiva da mulher, fatores genéticos hereditários e os fatores endócrinos, que a gente vai se aprofundar um pouquinho agora. Então, retomando alguns conceitos para a gente entender um pouco melhor do nosso assunto, o estrogênio ele vai atuar nas mamas, causando desenvolvimento dos tecidos estromais, crescimento do sistema de ductos e o depósito de gorduras. Já a progesterona, ela atua na mama, causando a proliferação de células alveolares, seu aumento e natureza secretória. Então, outro conceito que a gente tem que saber é que as neoplasias mamárias podem possuir receptores para hormônios ovarianos, que são a progesterona e o estrogênio. Então, durante a biópsia dessas células cancerígenas, a gente vai verificar se elas possuem receptores para estrogênio ou para progesterona. Elas podem ser classificadas em estrogênio receptor positivo, progesterona receptor positivo, hormônio receptor positivo, quando tem as duas ou só uma dos receptores, ou hormônio receptor negativo. Nesse caso, quando a gente tem um hormônio receptor positivo, o prognóstico é melhor. Geralmente, a disseminação das células cancerígenas é retardada. Então, a célula cancerígena que possui esses receptores, ela utiliza desses hormônios para crescer. E determinar a presença deles na célula cancerígena é importante para o tratamento. Porque se ele crescer com a progesterona, por exemplo, a gente diminuindo a quantidade de progesterona no corpo, a gente vai retardar o crescimento do câncer. Sobre hormônios tireoidianos, a glândula tireoide ela vai produzir o T4 e o T3, e ambos esses hormônios vão atuar intensamente no metabolismo do organismo. Já o hipertireoidismo, o excesso desses hormônios, pode aumentar o metabolismo basal de 60% a 100%. Então, vão surgir sintomas como alta excitabilidade, intolerância ao calor, perda de peso, fadiga, transtornos psíquicos e insônia. Beleza, pessoal. Depois dessa introdução apresentada por Maria, agora a gente vai iniciar a parte de métodos, que é justamente a receita de bolo desse estudo. E eles utilizaram de 2 coortes. Quais são os ingredientes para a primeira coorte, que é a coorte nacional? Você tem que estar na Suécia, tem que ser mulher, tem que estar na Suécia de 2002 a 2011 e tem que ter mais de 20 anos. Isso tudo deu um número amostral gigantesco de 3 milhões de pessoas, né? Mais ou menos aí. Como é que foi feita essa classificação? Né? Como é que a gente analisou quem é que tinha exposição para depois a gente pesquisar o desenvolvimento do desfecho? Né? A gente classificou pelo código E050 do CID para hipertireoidismo. Nossa segunda coorte, a coorte Carmo, que foi uma coorte de triagem. Quais são os critérios de inclusão e exclusão? Você tem que estar na Suécia, tem que ser mulher, tem que estar na Suécia de 2002 a 2017 e também tem que ter frequentado esses 4 hospitais de exame mamográfico em que foi feita a triagem para você participar ou não do estudo. Isso tudo deu um número amostral de mais ou menos aí no total 69 mil pessoas. Logo depois do nosso artigo, ele nos apresenta o score do risco poligênico. Porque se você lembrar, o nosso título tem ali os negocinhos de genética. Como é que foi feito esse primeiro, né? O que é o score de risco poligênico? É o odds ratio por alelo variável. Então, é estimar a probabilidade de um desfecho, normalmente uma doença genética, por uma variação do seu DNA, beleza? E como é que a gente faz isso? A gente compara 2 grupos, a gente compara 2 grupos com genótipos diferentes, ou seja, pessoas com hipertireoidismo, pessoas sem hipertireoidismo, e a gente faz uma comparação desses genótipos e analisa quais as modificações por alelo que levou ao desfecho que a gente está estudando, que é justamente câncer de mama. Então, como é que foi feito isso? Foi feito um teste array customizado do ECOGS ou do Walker Array para se analisar, né, para se pesquisar esses 171 SNPs, ou seja, nucleotídeos com polimorfismo, que já foram definidos previamente por uma meta-análise de outro grupo, beleza? Agora iremos falar a questão dos métodos nessa pesquisa, né? E vamos falar sobre a densidade mamográfica.
Bem, a composição histológica na densidade mamográfica mostra que ela tem dois tipos de densidade. A densidade de gordura, que reflete a quantidade de tecido adiposo, e a densidade de água, que reflete o conteúdo de tecido conjuntivo e granular da mama. Bem, quanto mais denso estiver a mama, mais tecido conjuntivo e granular essa mama contém. O cálculo de densidade percentual foi feito utilizando-se a área densa da mama dividido pela área total da mama, categorizada em quartos. No que tange à análise estatística, o hipertireoidismo foi tratado como uma exposição variável no tempo nessa pesquisa. Então, ele foi dividido entre pessoa exposta e pessoa não exposta à patologia. A análise foi estratificada por estado de menopausa da paciente, a idade dela, o tempo desde o diagnóstico de hipertireoidismo e o tipo de hipertireoidismo dessa paciente também. Foram divididos entre dois modelos. O modelo 1, que é o univariável, e o modelo 2, que é o multivariável, que está ligado à idade na mamografia e IMC. Bem, foi buscado nesses modelos também a densidade mamográfica relacionada ao risco de câncer de mama, a associação entre ter um diagnóstico prévio de hipertireoidismo e nos modelos de regressão linear também foram usados para testar o efeito de hipertireoidismo na densidade mamográfica, né, para ver se existe uma variável contínua nessa densidade. Os modelos de regressão logísticas também para o hipertireoidismo entre as mulheres foram utilizados nos quartos de PRS para câncer de mama em geral, para cânceres ER positivos, né, com receptores hormonais positivos, para cânceres ER negativos. Vamos falar agora sobre o tópico de resultados do artigo, que analisa as duas coortes, tanto a nacional quanto a CARMA, e demonstra, através de dados estatísticos, que mulheres com hipertireoidismo possuem um risco aumentado para câncer de mama. Adiantando o que veremos a seguir, a coorte nacional indica um risco aumentado de 23%, já a coorte CARMA indica um risco aumentado em 22%. Na coorte nacional, 103.154 pessoas com diagnóstico de hipertireoidismo foram observadas e 389 casos de pacientes com câncer de mama foram percebidos. Isso corresponde a uma taxa de incidência de 2,9 a cada 1.000 pessoas, e dessa forma nós chegamos ao número anterior, né, de que pacientes com hipertireoidismo apresentam um risco 23% maior de possuírem o câncer de mama. Já na coorte CARMA, dentre as 7.930 pessoas, ocorreram 36 casos de câncer de mama após o diagnóstico de hipertireoidismo. Isso corresponde a uma taxa de incidência de 4,5 a cada 1.000 pessoas, e o risco é aumentado em 22% para essas mulheres possuírem câncer de mama. O artigo ele apresenta 4 tabelas em que os resultados principais, os resultados que apresentam uma importância estão destacados, e são esses resultados que trouxemos para vocês. A tabela 1, ela fala sobre o risco de câncer de mama em mulheres na coorte tanto nacional quanto CARMA, com diagnóstico de hipertireoidismo em comparação com mulheres sem hipertireoidismo. Nessa tabela, as duas coortes expõem que as mulheres com diagnóstico de hipertireoidismo e com idade inferior a 40 anos tiveram risco muito aumentado mesmo de possuírem um câncer de mama, enquanto não houve grande diferença no risco para as mulheres em estado de menopausa. Já a coorte nacional, ela traz alguns dados adicionais, que são que mulheres na pré-menopausa possuem uma taxa de incidência maior, que a taxa de incidência é maior de 2 a 5 anos após o diagnóstico de hipertireoidismo, e que o tóxico nodular tóxico é o tipo de hipertireoidismo mais associado ao câncer de mama. A tabela 2 fala sobre a associação entre hipertireoidismo e os principais preditores do risco de câncer de mama na coorte CARMA, e ela diz que a obesidade está entre os principais fatores de risco para o câncer de mama, tanto que o diagnóstico de hipertireoidismo é fortemente associado a essa condição, que é predominantemente causado pelo bócio nodular tóxico. Alguns fatores reprodutivos, como a idade do nascimento do primeiro filho, a amamentação por menos de um mês e menopausa, também estão associados com o hipertireoidismo. Além disso, alguns fatores podem aumentar ou diminuir o risco de possuírem câncer de mama. Como fatores que aumentam, temos doença benigna da mama, menor quantidade de filhos, histórico familiar de câncer de mama, uso de terapia de reposição hormonal, histórico de períodos menstruais irregulares e amamentação que dure por menos de 6 meses. Já os fatores que podem diminuir esse risco é a primeira gravidez entre 25 a 29 anos, o IMC entre 18,5 e 25, e a utilização de anticoncepcional oral, a menarca entre 13 e 16 anos, e também o estado de pré-menopausa, sendo que o estado de pós-menopausa aumenta o risco.
Na tabela 3, é falado sobre a associação entre o hipertireoidismo e a densidade mamográfica entre mulheres karma sem o diagnóstico de câncer. O artigo diz que nenhuma associação estatística significativa foi observada entre o hipertireoidismo e a densidade mamográfica, porém, há uma associação significativa entre o diagnóstico prévio do bócio nodular tóxico e a alta densidade mamográfica, mesmo depois de ajustar todos os outros fatores de risco potenciais para câncer de mama. A tabela 4 fala sobre a associação entre hipertireoidismo e o score de risco poligênico do câncer de mama, que é o PRS citado anteriormente, entre mulheres apenas na coorte karma. Entre essas mulheres, todas com os dados genotipados, um PRS mais alto de câncer de mama foi associado ao hipertireoidismo, e essa associação ela foi impulsionada principalmente pela associação entre o hipertireoidismo e o câncer de mama ER positivo, sendo que não houve associação entre o hipertireoidismo e o PRS para câncer de mama ER negativo. Vamos então para a nossa discussão, com a afirmação de que as mulheres com diagnósticos de hipertireoidismo realmente apresentam um risco aumentado de câncer de mama, por conta de descobertas parcialmente explicadas por fatores genéticos e hormonais. Os achados mais pronunciados foram feitos em mulheres mais jovens e com bócio nodular tóxico. O hipertireoidismo ele vai estar associado a preditores de risco de mama, como o IMC, a duração da amamentação e a densidade mamográfica. E um alto PRS, que é o score de risco poligênico, ao hipertireoidismo para o câncer de mama vai ser visto, principalmente para aqueles cânceres de mama ER positivo, como vamos ver posteriormente. Agora vamos para o micro. Como é que isso vai acontecer? O risco de câncer de mama vai ser aumentado, principalmente para aquelas mulheres que têm a tiroxina sérica elevada, o T4. Já no caso do T3, os resultados ainda são um pouco conflitantes, por conta de uma influência da síndrome de doença não tireoidiana. Várias vias biológicas vão estar associadas a esse processo. Por quê? Porque os receptores para hormônios tireoidianos vão ser observados tanto nas glândulas mamárias normais quanto nas neoplásicas, sugerindo, então, essa participação dos hormônios tireoidianos. Mas esse desenvolvimento e essa diferenciação vão ser dados de formas diferentes. Os hormônios tireoidianos elevados vão causar, então, um desequilíbrio hormonal no hipertireoidismo. Por quê? Porque vão aumentar as proteínas associadas à testosterona e isso vai diminuir a fração livre escassa de testosterona. Já no caso dos hormônios femininos, também vai ser aumentada essa taxa. E esses dois fatores vão fazer com que haja um aumento das glândulas mamárias. O T3 vai agir da seguinte forma. Ele vai ativar cascatas de sinalização que vão fazer com que haja a migração celular e a invasão de células do câncer de mama. Já o T4 vai interferir ocorrendo, então, a proliferação celular. Duas causas são muito evidentes para se ocorrer o hipertireoidismo. A doença de Graves e o bócio nodular tóxico. Ambas doenças vão fazer com que haja um aumento da produção de hormônios. Por quê? Porque a glândula tireoide vai ser aumentada. Isso vai fazer com que haja interrupção precoce da amamentação, que é um achado que a gente viu nessa associação. Isso vai fazer com que seja importante que mulheres com diagnósticos de hipertireoidismo durante seus anos reprodutivos sejam mais vigiadas, mais acompanhadas mais proximamente, porque há, sim, uma relação com câncer de mama, que pode ser, inclusive, útil para o diagnóstico. Especificamente no caso do bócio nodular tóxico, pacientes que apresentam na mamografia com o predomínio do tecido fibroglandular, ou seja, as mamas densas, que é o que a gente vê aqui na letra B, vai ter um aumento de risco de desenvolver o câncer de mama. E isso mostra pra gente que a associação pode decorrer tanto de um efeito hormonal, como a gente viu no T3 e no T4, quanto de proliferação tecidual, que a gente viu agora no bócio. E, portanto, possivelmente mediada pela densidade mamográfica, que foi o que a gente viu. Além disso, vamos ter aspectos genéticos, por meio do PRS de câncer de mama ER positivo. O score de risco poligênico ele vai estimar a probabilidade para se desenvolver o câncer de mama. Isso vai ser mostrado principalmente nas células cancerígenas da mama com receptores de estrogênio, que é esse ER positivo. E vai trazer, então, para a gente uma hipótese de que a pleiotropia genética entre o hipertireoidismo e o câncer de mama está envolvida nas vias hormonais e endócrinas compartilhadas para ambas as doenças. Fazendo um resuminho, isso quer dizer que essas duas doenças provavelmente compartilham de um mesmo gene. E esse gene, quando ativado, ele vai fazer com que haja a produção de sintomas nessas duas doenças, tanto no hipertireoidismo quanto no câncer de mama. Obrigada por ter nos assistido e essas são as nossas referências.